Então, para essas duas superfícies, o cálculo do fluxo se resume ao cálculo da integral na superfície, claro, né, do campo elétrico dA, né? Ah, mas o campo elétrico nessas superfícies é uniforme. Nós já falamos isso anteriormente, né? Ele não troca de valor, não troca de direção, nem de sentido. Então ele pode sair da integral, né? Tanto na superfície S1, numa dos lados aqui, quanto na superfície S2 do outro lado, né? Então, o campo elétrico sai da integral e fica a integral de dA. A integral de dA é justamente a área daquela superfície, né? Que eu estou denominando ali área 1, como a área da superfície gaussiana, de uma dos lados, né, daquele cubo que envolve o plano infinito. Então, qual é o cálculo da integral do fluxo como um todo? Ele é a soma dos fluxos das quatro superfícies da lateral e das duas outras que fecham assim. Das quatro é zero e das duas que fecham assim, cada uma é o módulo do campo elétrico vezes a área, né? A área 1 que eu chamei ali. Então, o total do fluxo dá duas vezes o valor do campo vezes, né, a área. Para utilizar a lei de Gauss, eu preciso comparar esse valor de fluxo com a carga elétrica que está sendo envolvida por essa superfície, né? Então, o que que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai calcular a superfície ali, a parte que está envolvida da superfície? Bom, nós temos uma densidade superficial de cargas, né? Que me diz quantos coulombs por metro quadrado eu tenho deste meu objeto. Se eu peguei e encerrei um pedaço desse plano infinito num cubo, que cada uma das laterais, né, tem área A1, a parte de carga que eu envolvo vai ser a densidade de carga vezes a área, né? Porque a área que é paralela, ela tem tipo, ela é igual, né, à área do próprio plano. Então, a área do plano que eu pego, o pedaço do plano que eu estou ali encerrando, né, envolvendo com a superfície gaussiana, ele tem uma área igual à área da superfície que é paralela a ele, que eu chamei de A1. Então, a carga envolvida neste caso é a densidade de cargas, sigma, vezes A1. Aí, de posse dessas duas informações, de um lado o fluxo, do outro lado a carga envolvida, eu posso aí sim usar a lei de Gauss e dizer, olha, essas duas coisas são iguais. Então essas são é a última linha de equações ali. Então de um lado diz, ó, duas vezes o campo elétrico vezes a área 1, isso é o fluxo. O que que o Gauss falou? Este fluxo é igual à carga envolvida, que é sigma vezes área 1, dividido por epsilon zero. Aí, como a área é igual nos dois lados, nós podemos simplificar essas duas áreas. Passo 2, que está multiplicando o campo elétrico para o outro lado, e eu tenho o resultado que, neste caso, o campo elétrico ele é igual à densidade de cargas dividido por 2 epsilon zero. Vejam que ele não depende da distância até o plano, né? Ele é um campo elétrico uniforme, tanto na direção paralela ao campo quanto na direção perpendicular ao campo, então não importa a distância do campo, ele tem o mesmo valor. E ele depende da densidade de carga. Quanto maior a densidade de carga, maior, mais intenso o campo. Então, é um resultado bem condizente aí com o que a gente esperaria. Certo, então esse é o cálculo do campo elétrico para um plano infinito carregado utilizando a lei de Gauss, né? Lembre os passos que a gente fez, foi escolher a superfície, né, de forma que ela melhor aproveitasse a simetria, que seria ter os diferenciais de área ou perpendiculares ao campo, naquelas quatro
que o fluxo dá zero, ou paralelos ao campo, naquelas que daí o ângulo é 0 graus e o cosseno dá 1, né? E daí é mais fácil de fazer a integral lá. Ok. O que eu deixo como tarefa para vocês desta parte de lei de Gauss, tarefa assim de casa, para vocês treinarem? Façam a mesma coisa para uma outra configuração de cargas. Tá? Uma configuração de cargas simples, que é a linha carregada infinita. É um fio muito grande que se estende ao infinito, para cima e para baixo, e utilizem a lei de Gauss para determinar nesta configuração quanto vale o campo elétrico. Aqui ele já não vai ser um campo elétrico uniforme, né? Como é o caso do plano infinito. O plano infinito gera o campo elétrico uniforme, aquele que a gente acabou de ver. No caso da linha, não. Né? O desenho que está aqui, se vocês olharem, esse desenho da linha, a linha é uma. Não sei se ficou muito visível, mas ela é um tracinho amarelo que tem ali no meio. E as linhas branca para verde representam as linhas de campo, né? Então vocês veem que elas divergem, pelo menos no plano que é perpendicular à linha. Então elas vão abrindo, né? Então isso indica que o campo elétrico, se tem essa divergência, tem lugares que a densidade de linhas de campo vai ser menor do que em outras, né? Onde elas estão mais próximas, vai ter uma densidade maior, e isso significa que o campo elétrico é mais intenso. Então, como tem lugares que ele é mais intenso, outro lugar que é mais fraco, ele não é uniforme. Mas vocês vão ter que fazer o que aqui? Olhar, escolher uma superfície, ela já está indicada, tá? É um cilindro que o eixo do cilindro está na mesma direção e sentido da linha de carga, ou seja, ele acompanha, né, a linha, o fio fica no meio, né, do cilindro, assim, incluindo as duas tampas, que é para fechar o cilindro, né, para que o cilindro não fique uma superfície aberta. Aí, nesse cilindro, vocês têm que olhar como é que são os diferenciais de área. O diferencial de área das duas tampas vai ser de uma forma e o da lateral vai ser outra. E ver como é que o campo elétrico se comporta ali, né? Das linhas de campo vocês já conseguem ver isso, né? Que ele vai ter uma certa direção em relação a essa superfície lateral, né? Na superfície de cima e de baixo, já que o campo elétrico está na direção perpendicular à linha, ele vai ser tangente à superfície, então vai dar um resultado semelhante ao que a gente viu do plano infinito, ele não vai cruzar aquela área, então não vai haver fluxo naquelas duas tampas, mas na lateral sim. A partir disso, né, olhando como é que é o dA, para onde aponta o campo elétrico, que com isso vocês vão determinar qual é o cosseno do ângulo, né, qual é o ângulo que está envolvido, qual é o cosseno, vocês calculam o fluxo na superfície, né, nessa superfície fechada. Depois, calculem a carga envolvida, tá? Mas quanta carga tem ali dentro, aquele pedaço? Porque quando vocês escolhem a superfície gaussiana com o cilindro, vocês não pegam a linha toda, vocês pegam só um pedaço dela. Tá, dentro daquele pedaço, qual é a quantidade de carga que tem? Aí tem ali a indicação de que isso é uma densidade linear de carga, ou seja, a quantidade de coulombs por metro. Então você tem que ver qual foi o tamanho do cilindro. Se vocês pegaram um cilindro muito comprido, né, que segue bastante em direção à coisa, pega mais carga. Se pegar um cilindro mais estreitinho, ele pega menos carga. Então daí vocês já podem saber qual é a quantidade de carga envolvida dependendo desse tamanho do cilindro. Aí depois que determinou a carga elétrica envolvida, aí junta as duas informações. Ó, aquele fluxo que eu calculei é igual à carga envolvida por ε0. E como, né, de novo, essa é uma situação simétrica, que eu posso obter um campo que tem o mesmo valor em todos os pontos da superfície, que pode sair da integral, eu calculo então o campo elétrico desta configuração. A ideia de utilização da lei de Gauss nesses casos em particulares que eu estou falando aqui, e nos outros que são de alta simetria, como esferas e etc., é porque nesses casos a lei de Gauss é muito mais fácil do que os outros métodos disponíveis, né? O método de integração que tem, por exemplo, para calcular o campo elétrico a partir dos infinitésimos de carga.
embora ele aqui nós estamos explicando, né, e vai levando um bom tempo para falar sobre todos os detalhes da lei de Gauss, mas depois que se tem uma certa prática na utilização e definição da superfície, isso fica um cálculo bem rápido, né? Basicamente, o fluxo se resume ao cálculo de uma área, porque vai ser o campo vezes a área da superfície que eu escolhi. Claro, essa superfície tem que ter as propriedades que nós falávamos aqui, né? Ah, em parte dela o fluxo tem que ser zero e em outra parte o fluxo tem que ser de forma que o ângulo seja de 90 graus. Ou em toda ela ele tem essa propriedade de ser o ângulo ser zero e daí o cosseno ser um, né? Como no outro exemplo, em alguns pontos era 90 graus, mas daí isso é tranquilo porque o fluxo é nulo quando o ângulo é 90 e vai embora. Então, se a gente sabe escolher essa superfície, né, para integração, o cálculo do fluxo fica muito simplificado. É campo elétrico, né, módulo do campo, vezes a área. Então, reduz ao cálculo de uma área. E depois ver a carga elétrica envolvida. Daí a gente compara as duas coisas e consegue calcular o campo a partir disso. Lembrem que eu falei, né? A lei de Gauss se refere ao fluxo, ela não se refere ao campo diretamente. Então, isso tem implicações quando a gente pensa aí as aplicações dela. Tá, para finalizar, eu quero falar uma coisa bem rapidinha aqui com vocês, que é um outro resultado que a gente pode obter a partir da lei de Gauss, né, da utilização da lei de Gauss, que é um resultado muito importante dentro da eletricidade, tá? Que é o seguinte: nós sabemos que temos objetos condutores, objetos isolantes, e que o comportamento das cargas elétricas nesses objetos é diferente. Enquanto que nos isolantes a carga fica localizada no lugar onde ela foi, né, ali o objeto foi atritado, então o objeto foi eletrizado. Nos objetos condutores, pela sua própria característica, a carga vai se distribuir pelo objeto como um todo. E uma pergunta que se pode fazer é, tá, mas e como é que fica essa distribuição de carga? Por onde está a carga elétrica num objeto condutor, né? Então, que está carregado. Então, através da lei de Gauss, a gente consegue chegar no resultado de que qualquer carga, ali está escrito qualquer excesso de carga. Quando a gente fala de excesso de carga, parece que é uma coisa estranha, não? Excesso porque sempre quando a gente fala em carga elétrica, nós estamos falando que é excesso, ou de elétrons ou de prótons, né? Então, qualquer excesso, seja de elétrons ou de prótons, colocado em um condutor isolado, né, um condutor que não está tocando em outras coisas, vai se mover para a superfície desse condutor. Então, não vai ter excesso de carga dentro do condutor. Então, dentro do condutor não há carga elétrica, né? Mesmo quando o objeto está carregado, só fica na parte externa. Tá, como é que se chega nesse resultado? Como é que a gente vê isso, né? Então é a partir da lei de Gauss. São resultados é um resultado relativamente simples, mas como eu falei, bem importante. Bom, a primeira observação a se fazer nessa situação do condutor isolado é que o condutor não tem, se está isolado, embora esteja carregado, não tem corrente elétrica, tá? Se a gente carregar um objeto condutor, no primeiro momento as cargas vão se deslocar, porque né, sei lá, tá atritando num lugar que elas estão próximas, elas se deslocam e atingem um equilíbrio. Se elas não atingissem o equilíbrio, as cargas elétricas ficariam se movendo de um lugar para outro, né? O excesso de carga ficaria se movendo de um lugar para outro no condutor. E isso, o movimento de cargas, é o que a gente denomina de corrente. Aí vocês imaginam um condutor, um pedaço de fio que está desligado da tomada, não tem nada nele assim, tocando, nem gerando corrente, nem nada, e ele ficar com corrente elétrica de um lado para o outro assim, só porque está ali, né? Ia ser uma situação estranha, né? Se não observa esse tipo de fenômeno. A circulação de carga num condutor geralmente gera calor, né? Chamado efeito Joule. Às vezes quando vocês devem tomar banho assim e usa chuveiro elétrico, às vezes o fio do chuveiro fica quente, né? Porque a
passagem de corrente elétrica esquenta, né? Imagina um fio que por algum acaso está carregado, mas está lá desligado, não está nem na tomada, tá desligado, está solto no chão lá, né? Sem tocar as pontinhas no chão, mas está solto. E tá com corrente elétrica nele, tipo, tá passando corrente, tá quente. Vocês tocam no fio, o fio tá quentão, assim, daí passa um tempo e tá mais quente ainda, porque continua passando corrente elétrica. Isso é uma situação estranha, né? Não é uma coisa que a gente observa. Na verdade, não se observa na natureza em nenhum fenômeno esse tipo de comportamento. Carga se movendo sem que ela esteja submetida a uma diferença de potencial, né? Botada ali numa tomada, uma coisa assim. Então, isso tem uma implicação. Isso significa que se não há corrente elétrica dentro do condutor, o campo elétrico interno do condutor tem que ser zero. Por que o campo elétrico tem que ser zero? Porque se tivesse um campo elétrico diferente de zero, qualquer carga em excesso, uma carga num campo elétrico, acontece o quê? Ela recebe uma força. Se ela recebe uma força, ela se desloca. Então, como a carga não está se deslocando, isso implica diretamente que o campo elétrico interno ao condutor é zero. E aí que entra a lei de Gauss. Tá, se o campo elétrico é zero, e eu venho e coloco uma superfície gaussiana nesse meu condutor. Qual é a minha superfície gaussiana ali? É esse parece um ovo ali, né? Um ovo que tá uma corzinha diferente dentro do condutor. O condutor é a parte laranja ali, tá? O objeto em um azul clarinho ali é minha superfície gaussiana. Se eu pego uma superfície gaussiana, né, uma superfície fechada, que está dentro do condutor, e vou calcular o fluxo nela. Se o campo é zero, o fluxo naturalmente é zero, né? Porque o cálculo do fluxo é o cálculo do fluxo do campo elétrico. A integral é do campo elétrico. Se o campo elétrico é zero em todos os pontos ali dentro, então o fluxo é nulo. Se o fluxo é nulo, aí eu invoco a lei de... Isso é uma coisa, calcular o fluxo. O fluxo deu zero. Aí eu invoco a lei de Gauss. Tá, mas o fluxo não é igual à carga elétrica envolvida sobre ε0? Se o fluxo é nulo, a carga envolvida é nula. Então não há carga dentro daquela superfície gaussiana. Eu posso fazer aquela superfície gaussiana tão grande quanto eu queira, desde que eu mantenha ela dentro do condutor. Mantendo ela dentro do condutor, ainda o campo elétrico vai ser nulo e ainda esse resultado, né, que a carga elétrica envolvida é nula, se mantém. E é por isso que a gente diz, então, mas se eu posso ir até o limite do condutor, aonde é que está a carga? Só na parte externa. Até eu desenhei ali, ó, os, uns, uns tracinhos, né, para indicar a carga elétrica de um elétron, né, e o campo elétrico entrando, né, direção, porque é uma carga negativa, botando a carga elétrica por fora, por volta do condutor, para dizer qualquer excesso de carga no condutor está, né, vai se mover para a superfície externa ainda do condutor. Vejam que não é porque a carga é zero que o campo é zero. Não é porque a carga envolvida é zero que o campo elétrico é zero. Se a carga elétrica envolvida for zero, isto não tem implicação sobre o campo, tem sobre o fluxo. Aqui o resultado é o contrário desse raciocínio. É porque o campo elétrico é zero que o fluxo é zero. E daí, se o fluxo é zero, a carga envolvida é nula, tá? Eu sempre chamo a atenção disso porque eu, né, estou reforçando mais uma vez é que o campo elétrico, a lei de Gauss não fala do campo elétrico, ela fala do fluxo. Então a gente acaba obtendo resultados sobre o campo elétrico naqueles casos anteriores que nós estávamos vendo de forma indireta. Aqui é uma aplicação direta da lei de Gauss. É a lei de Gauss falando do fluxo e da carga, tá? Então, isso vale então para o condutor que está aqui isolado, né? A única restrição
é que não que o condutor esteja isolado, ou seja, não esteja ganhando, tocando em nada que vá transferir essa carga. Porque se há transferência de carga, daí há movimento de carga. E se há movimento de carga, aí sim tem campo elétrico. Daí já não vale os raciocínios que a gente fez aqui. Mas esse raciocínio ele é tão importante que ele vale, inclusive, se eu não tiver um pedaço do condutor. O que eu quero dizer com não ter um pedaço do condutor? É o condutor, por exemplo, ser oco. Tá? Eu vou ver se eu consigo botar aqui em cima. Eu estou sem o meu segundo monitor hoje, então eu estou indo no olhômetro, né? Então, por exemplo, se o condutor for... Eu vou fazer uma coisa aqui. Se o condutor for oco, tá? Eu vou botar uma parte branca aqui para dizer, olha, o condutor é oco. Ele é só uma casquinha, tá? Só uma casca de metal, por exemplo, de um material condutor. Como é que fica daí? Vai valer a mesma coisa? E a questão é que sim, porque não importa o quão fino é o condutor. Se eu carrego essa superfície condutora, se a gente vai e faz processo de carga, o campo elétrico na parte interna do condutor não pode existir um campo elétrico ali, porque senão as cargas, né, que tem no condutor se movimentariam. Como não há esse movimento de carga, não há essa corrente, então o campo elétrico é nulo. Se ele continua nulo, todo o resto do raciocínio, o fluxo é nulo e, portanto, a carga elétrica envolvida é nula. Então, mesmo num condutor oco, a carga não fica na parte interna do oco, ele fica na superfície externa. Esse resultado ele é bem importante, ele tem a ver, isso é disso que vem a ideia de gaiola de Faraday, se vocês já ouviram falar de gaiola de Faraday, que é um isolante metálico capaz de bloquear interferências elétricas e magnéticas, né? As bloqueador de celular, é um lugar onde o celular não pega, né? Que faz uma instalação para o celular não pegar. Ele é um condutor que fecha um lugar, né? Pode ser uma malha condutora, nem precisa ser um condutor completo, full, assim, mas só uma malha condutora já reduz, né, qualquer tipo de passagem de campo elétrico. Se fosse completo, bloquearia totalmente, né? Mas sendo parcial já bloqueia. Então, independente do condutor ser um negócio maciço, como era o desenho anterior, ou ele ter só uma casquinha, vale o resultado que o campo elétrico interno é nulo e, portanto, a carga elétrica fica só na parte externa e existe esse efeito de blindagem. Como o objeto é carregado, né, o objeto tem carga aqui, tem campo elétrico na parte externa dele. Ele vai gerar um campo elétrico. Tem carga em desequilíbrio, gera campo elétrico. O que não tem é na parte interna do condutor. Ok, com isso nós encerramos a parte de lei de Gauss, encerramos esse primeira abordagem da eletricidade aqui.